Tá aqui. Bem, galera, essa aula nós estamos gravando, tá? Logo mais teremos disponível essa aula para a turma do nono ano do Colégio Alternativa. É isso aí. Bom dia, Rebeca. Um bom dia para você, que você entrou agora aqui na nossa live, aqui no nosso Zoom, estamos ao vivo. Então, galera, vamos aqui então, a nossa Alana também entrando aqui na nossa live, né? Isso aí, galera, vamos entrando, vamos chegando aqui para a nossa transmissão. Luciano também aqui na nossa transmissão. Então, galera, vamos à aula. Vamos lá que vamos começar hoje o estudo da dinâmica. Pessoal, é o seguinte, ó, só minimizar aqui nossa tela, subir aqui, pronto, olha lá. Lembra que quando vocês estudaram toda aquela parte de cinemática, MRU, MRUV, aceleração, velocidade, questão do referencial, movimento e repouso, enfim, tudo isso para chegar aqui agora. Lembra que a cinemática ela vai estudar o movimento dos corpos, fique atento e vão anotando, tá? A cinemática ela só explicava o carro se movimentando, o ônibus se movimentando, enfim. Aqui agora na dinâmica, olha lá, na dinâmica ela vai explicar o movimento dos corpos, tá? A dinâmica ela vai o quê? Explicar o movimento dos corpos, tá? E para isso requer algumas situações que serão necessárias aqui na nossa aula, algumas anotações, tá? Então, já estudamos a parte da cinemática, que vai estudar o movimento dos corpos. Agora nós vamos estudar a parte da dinâmica. A dinâmica, ela é dividida em alguns ramos, tá? Mas vamos dar mais ênfase justamente no nosso camarada aqui, ó, que a gente vai seguir o sentido inverso do seu cadernão, tá? Que nós iremos falar sobre as leis de Newton, tá? Grande Isaac Newton, né? Sir Isaac Newton. Inclusive, a galera estava até comentando aí, né, que no período da quarentena dele, ele fez algumas decifrações na área da ciência, né? E que descobriu sobre a questão da óptica, a questão do estudo da luz, que mais? Viu outros e outros fenômenos que hoje você tem aplicações, tá bom? Então, mostrou que no período da quarentena, Isaac Newton também conseguiu decifrar outras e outras informações fundamentais, tá? A lei de Newton, galera, ela é dividida em 3 leis. Antes disso, para a gente comentar aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui achar aqui um arquivo para a gente passar aqui para a lei de Newton, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Só interromper aqui a nossa sala. Se eu consigo achar aqui o arquivo rapidinho, tá? Que lá faz explicando bacana sobre as leis de Newton aqui em PowerPoint. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Se eu consigo achar aqui. Física. Está nessa aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Se não for, você ganha esse tempinho na aula. Deixa eu ver se é. Não, não é. Esse aqui é outro. Eu tenho esse arquivo aqui. Lá. Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu ver aqui. Acho que está aqui. Onde você está? Arquivo aqui. Acho que eu achei. Vamos torcer. Isso, achei, galera. Para ficar legal. As imagens para ficarem bem ilustrativas, tá? Leis da natureza. Vamos ver aqui. Isso, legal. Achei aqui o arquivo, galera. Só compartilhar aqui com vocês. Tá, só compartilhar aqui. Só aqui, cadê você? Compartilhamento. Tá aqui. Então tá aí, ó. Vamos aqui no slide, fica melhor e vamos anotar algumas observações, tá? Vamos lá. Bem, então, isso aí era na época do mundo, né, da física, que era o canal, que eu tinha feito esse material para o canal, mas vamos aqui, vamos reaproveitar. Então, ó, galera, Sir Isaac Newton, né, nasceu em 1600, no ano que morreu Galileu Galilei, tá? No ano que ele morreu, 1642, falecimento 1727, 25, não estou lembrado aqui, recordando agora. Então, nesse período aí, ele teve grandes contribuições para a da ciência, né? Até que ele, em um período,
conturbado na época da história da Europa. Aí ele recebeu uma grande visita, tá? Essa grande visita fez com que ele escrevesse essa enciclopédia. Essa enciclopédia chamada Philosophia Naturalis Principios Matemáticos. Bonito latim, né? Significa princípios matemáticos aplicados à filosofia natural, tá? Onde ele publicou, está aqui a data, 1686, 87 aproximadamente, e ele teve nessa sua enciclopédia, onde ele traz algumas situações de anotações que são fundamentos de Galileu, tá? E o fundamento de outros, mas principalmente de Galileu, que mostra para você o fundamento da dinâmica, tá? Perdão, o fundamento da natureza de uma forma geral. Então, Isaac Newton, ele teve grande contribuição na área da ciência. Um pequeno histórico para você entender legal o que eu quero comentar com vocês. Nesse período dele, ele tinha mais ou menos 42 anos de idade. 42 anos de idade, tá? 42 anos de idade. Ele recebeu a visita de um astrônomo. Olha o nome do astrônomo. O astrônomo na época tinha 28 anos de idade. Ele estava fazendo a pesquisa de um cometa. O nome já vai matar a charada, que ele é o nosso cidadão. Aí até que ele visitou Isaac Newton, né? Aí ele falou assim mesmo, olha, você já tentou... Aí bateu na porta de Isaac Newton, aí Isaac Newton abriu a porta dele, aí ele viu as anotações. Geralmente as pessoas são muito inteligentes, são muito bagunceiras, né, e tal, deixa as coisas tudo reviradas, enfim, deixa para ele estar arrumado, mas para quem está de fora é tudo bagunçado, fica uma zona. Até que esse cidadão, Edmund, depois eu chamo o segundo nome dele, o Edmund chegou até a casa dele, falou assim mesmo, olha, você já viu as anotações, ele estava calculando esse astro, esse corpo celeste, aí ele falou, olha, eu já tenho esse cálculo. Antes ele tinha ido para outros cientistas da época, de Isaac Newton, e ninguém tinha resolvido, até que alguém falou assim mesmo, olha, vá no vilarejo de Grantham, lá afastado, lá, blá, 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 que lá você vai encontrar uma pessoa lá esquisita, blá, 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 que lá ele vai te orientar. Aí tá que Edmund chegou na porta de Isaac Newton, pequeno histórico. Aí, galera, ele chegou, bateu na porta e eis que Isaac Newton foi atender e tal. Aí ele viu tudo bagunçado. Assim, entrou na sala, sei lá, o compartimento da casa, viu tudo, um papel para um lado, papel para o outro. Aí ele pegou as anotações e começou a observar, passando folha a folha. Aí ele falou assim mesmo, olha, você já pensou em publicar isso? Nós estamos falando em 1684, galera. Essa visita foi relatada. Então, em 1684, ele teve essa visita do Edmund. E Edmund falou para ele, falou, olha, pensa, por que você não tenta publicar isso daqui? Essas suas anotações, esses cálculos que você faz, blá, 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 blá. A Isaac Newton gostou da ideia. Quando foi em 1687, aproximadamente esse período aqui dessa data, né? Ele publicou essa enciclopédia, que é o nome em latim, que adorava falar em latim, né? Era Princípios Matemáticos de Filosofia Naturais, ou Princípios Matemáticos aplicados à Filosofia Natural. Para você começar a observar as circunstâncias na natureza, você tinha que ter uma matemática diferenciada, uma matemática um pouco aplicada no caso. É o que vamos mostrar para você aqui nas próximas projeções. Ó. Então é aí, ó, mais ou menos a sua enciclopédia. Tá aqui a data que eu falei para vocês, né? 1687. Lembra que a visita do Edmund Halley foi em 1600, até falei o nome do nosso amiguinho, foi o Halley, o mesmo do cometa Halley, que fez a visita a Isaac Newton. Isaac Newton gostou da ideia de eu publicar, aí até que ele fez a publicação em 1687. Tá bom, galera? Ele tinha 42 anos na época, e depois foi para 45, e assim vai, tá bom? Nessa enciclopédia, galera, ele traz algumas anotações. Ó. Esses símbolos aqui que vocês estão vendo, a gente usa muito na matemática acadêmica. Chamamos isso de equações diferenciais integrais. Ou seja, repara que esses símbolos que vocês vão estudar, quem for para a área de exatas, vão estudar isso daqui. Ó. Esse símbolo aqui parece uma cobrinha, um símbolo matemático, que significa integral. Tá?
E onde vocês estão vendo aqui uns símbolos, aqui, esse aqui, ó, um símbolo aqui como fosse um Dzinho, né? Isso aqui é uma derivada. Então, ele teve que formular uma matemática e até que nós chegamos a essa ideia dos cálculos diferenciais, tá? Cálculos integrais e cálculos diferenciais. Então, para estudar todo o movimento dos corpos, isso que vocês estão vendo é a notação de Isaac Newton, tá? E colocou algumas observações, enfim. Então, essa sua enciclopédia, ela traz uma reformulação matemática de uma forma fantástica, né? Olha lá, novamente, aqui o desenho de uma das anotações que eu falei para vocês, que nesse período de quarentena ele fez algumas anotações, ele fez alguma descoberta, principalmente na área da óptica, que vai estudar sobre a questão da luz, né? Então, mostra que essa enciclopédia dele era fantástica, galera. É ouro, é ouro. A galera que tem a versão dela em outros códigos, é uma versão assim bem legal. Ó, aí mostra para você que lá também trazia o conceito para você da óptica geométrica, né? Aí mostra a questão de algumas anotações que foi importante, né? Sobre a lei da reflexão, da refração, a questão da luz que ele nesse período de quarentena, ele analisou, percebeu que a luz dispersava em 7 cores. A gente vai estudar isso mais lá na frente, tá bom? Então, para você ver, a Isaac Newton era um cara formidável na sua época. Ele conseguiu observar coisas que até hoje tem aplicações, tá? Então, olha lá. Está em inglês, Lex, quem sabe inglês sabe o que eu estou falando, que isso é lei. Então, ele formulou e nele veio o que ele chamou das 3 leis de Newton, né? As 3 leis de Newton aplicadas. Vamos lá, então. Vamos para a primeira lei, galera. Aí, antes disso, na enciclopédia ali tem um conselho de força, está no livro de vocês, tá bom? Aí mostra para você novamente a sua enciclopédia, né? Então, vamos à primeira lei dele, galera. A primeira lei dele é chamada de lei da inércia. Vou anotando aí, inércia. Tá aí, ó. Vou tirar isso aqui que está aqui na frente. Tá. Nossa amiga não quer se mover. Então, a primeira lei é chamada de lei da inércia, né, galera? Vou colocar para cá. Então, olha lá, a primeira lei dele é chamada de lei da inércia. A inércia tudo que tem matéria vai ter inércia, ou seja, a inércia está associada ao quê? À massa do corpo, né? Ó, tudo que tem inércia tem a ver com a massa do corpo, tá bom? Uma coisa que é interessante é a questão que aquela pessoa que é magrinha, coitada, o efeito da inércia sobre ela vai ser menor. Agora, aquela pessoa que tem maior massa, né, quase 100 quilos, 80 quilos, 70 quilos, o efeito da inércia vai ser maior nela. Maior massa, maior efeito da inércia. Menor massa, menor efeito da inércia sobre ela. Isso aconteceu com você, isso quando você está no carro e no ônibus. Vamos mostrar aqui para você na projeção. Fica atento, ó. Novamente, nosso amiguinho, né? Aí ele diz o seguinte, ó. Vamos prestar atenção, antes para a gente passar aqui para nossa projeção. Está bem na frente. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Ó, ele diz o seguinte na sua enciclopédia: todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, se um corpo estiver em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Galera, fica atento aqui que eu vou te falar agora. Professor, não entendi nada. Presta atenção. Imagine nesse exato momento que você está no carro. Vamos ver aqui a nossa projeção. Repara que se esse carro... Vamos lá, carrinho. Vamos lá. Depois a gente vai comentar com você o que significa isso. Ó. Presta atenção aqui na animação. Ó. Quando o carro ele começa a se deslocar, uma pessoa que está observando nesse exato momento, geralmente teu corpo ele é lançado para onde? Para trás, né? Mas por que isso acontece? É o que ele falou, ó. Se o teu corpo está em repouso em um sistema, a tendência dele é o quê? Permanecer em repouso. Foi o que aconteceu. O carro se movimentou, só que você não. Nesse caso, você ainda continuou parado. Então, se a tendência sua é permanecer parado, por isso que seu corpo é lançado para onde? Para trás. Isso requer aquilo que a gente comentou com você na cinemática, lembra? Quando você tem variações de velocidade e tal, o que acontece? Quando você está ali naquele momento parado, parei, pessoal, aí você percebe que o carro vai começar a se movimentar, só que você não.
E o teu corpo é lançado para onde? Para trás. Tranquilo? Olha o que acontece, galera. Se caso, por exemplo, se você estiver em movimento, ó. Se você estiver em movimento, a tendência sua é o quê? Permanecer também o quê? Em movimento, galera. Isso acontece, presta atenção de novo, ó. Vamos desenhar aqui uma animação para você entender legal a aplicação, ó. Imagine que você, nesse exato momento, você está andando numa rua. Aí você vai topar numa pedra. Meio estranho, né? Mas tudo bem. Aí o que vai acontecer? Os teus pés vão parar. Presta atenção, presta atenção. Os teus pés vão parar. Só que teu corpo não. Teu corpo ele vai ser lançado para onde? Para frente. Por quê? Se os teus pés faz parte do teu corpo e tal, eles vão parar. Só que você não. Teu corpo ainda vai ser lançado para frente. Por isso acontece os tombos. Os tombos, ele faz o seguinte, ó. Se você está em movimento, olha o que vai acontecer. Alguma coisa está atrapalhando o teu estado de movimento, aquela parte, por exemplo, teus pés vão parar e o teu corpo vai ser lançado para onde? Para frente, galera. Isso acontece, sabe aonde? No cinto de segurança, galera. No cinto de segurança, olha o que acontece. O cinto de segurança ele vai tentar neutralizar o efeito da inércia sobre o teu corpo. Como assim, professor? Não entendi. O cinto de segurança, imagine que o corpo ele vai desacelerar. Repara, desacelerar. Você vai reduzir o movimento. Reduzir o movimento naquele momento, ó, o carro parou. Vamos colocar aqui o exemplo, ó. Vou colocar aqui uma pessoa a 100 km por hora. Imagine. Se o carro parar, ele vai a zero. O carro parou, foi a zero. Só que você não. Você ainda vai continuar com a velocidade de o quê? De 100 km por hora. Por isso que é necessário usar o cinto de segurança. Por quê, professor? Porque o cinto de segurança ele vai neutralizar, ou pelo menos amenizar o máximo possível da inércia sobre o teu corpo. Então, é por isso que eu preciso o quê? Usar sempre sistemas airbags, cinto de segurança, para tentar neutralizar o máximo de movimento após, se eu estiver, por exemplo, dentro de um carro, para ele evitar que o meu corpo seja lançado nessa velocidade. Tranquilo, galera? Efeito da inércia, galera. Tranquilo, galera. Então, é o que acontece. O fenômeno da inércia, ele vai fazer com que, se você está em repouso, a tendência sua é o quê? Permanecer em repouso, tá? Se você está parado, perdão, se você está em movimento, a tendência sua é permanecer o seu estado, o quê? De movimento, galera. Quando você está parado, Newton chamou isso de equilíbrio, vão anotando. Newton chamou isso de equilíbrio o quê? Estático. O que significa esse equilíbrio estático, galera? É quando você está em repouso. Então, a tendência sua é o quê? Permanecer em repouso. Galera, você já viu aquele truque que o cara pega, puxa um pano? Aí ele pega, puxa um pano rápido, aí você tem objeto sobre a mesa, aí você percebe, ó, professor, o objeto ele permaneceu. Então significa, se estava parado, a tendência dele era permanecer parado. Entendido, galera? Então esse efeito lá do pano que você tem, que você puxa uma toalhinha e você percebe que na sua mesa ainda os objetos permaneceram ainda intactos, significa que se estava em repouso, a tendência deles era o quê? Permanecer em repouso. Newton chamou isso de equilíbrio estático, galera. Equilíbrio estático é a tendência do corpo permanecer em seu estado de repouso, tá bom? Tranquilo? Então, galera, isso é o conceito do repouso. Agora, vamos ver para você, ele chamou de equilíbrio estático, vamos ver o próximo equilíbrio. Olha lá. Ele chamou isso de equilíbrio que dinâmico, quando você tende a permanecer em seu estado de movimento. Se você está em movimento, a tendência sua é o quê? Permanecer em movimento. Newton chamou isso de equilíbrio o quê? Dinâmico. Olha lá. Ó, ele permanece sempre em movimento. Olha o que acontece. Por isso que é importante o princípio de você usar um cinto de segurança. Porque, olha o que aconteceu. O nosso amiguinho, ó. O carro parou, só que ele não, ó. Permaneceu o estado de movimento. Aquela posição que eu falei para você. Galera, use cinto de segurança a partir de agora. Se um condutor estiver em alta velocidade, olha o que vai acontecer. Se ele não tiver cinto de segurança, mesmo assim, pelo efeito do cinto de segurança, o seu corpo vai ser projetado para frente.
Porque chamamos isso de equilíbrio que dinâmico. Então, as anotações são necessárias. Equilíbrio estático, quando você vai estar o quê? Em repouso, a velocidade tem que ser igual a zero. Equilíbrio dinâmico, ó. Equilíbrio dinâmico, a velocidade ela tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, significa que o corpo vai estar sempre o quê? Em movimento. É o que acontece, galera. No ônibus, você vai no ônibus, do nada, o nosso motorista freou. O corpo vai ser lançado para frente, galera. Porque você está tendo que redução de movimento. Aí, se você se bater com alguém, fala assim, desculpa aí, não foi culpa minha, foi culpa de quem? Da inércia. Rapaz, quando eu andava de ônibus como isso, o cara olhava para mim, tá ficando doido, né? Quando eu pisava no pé de alguém, quando o ônibus freava, desculpa aí, foi mal, foi culpa da inércia. Sério, galera? Então é isso, ó. Então, tá aí, o equilíbrio estático não tem, presta atenção, equilíbrio estático, a velocidade tem que ser zero, ou seja, o corpo sempre vai permanecer em repouso, e equilíbrio dinâmico, quando a velocidade for diferente de zero, e ele tem que permanecer sempre o quê? Em movimento, tá bom? Galera, infelizmente, um dos primeiros super-homens, né, que foi o Christopher Lee, seus pais, seus avós vão lembrar, infelizmente, ele ficou tetraplégico, né? Acabou fraturando a medula espinhal, ou seja, no pescoço, e ele ficou tetraplégico pro resto das suas vidas. Foi um acidente de cavalo. Ele estava andando a cavalo, aí o cavalo desacelerou. Quando o cavalo parou, infelizmente o super-homem, que é o Christopher Lee, um dos primeiros super-homens, infelizmente foi lançado para frente. Isso que ele foi lançado para frente, ele caiu, a cabeça dele bateu ao chão, eu acho, uma árvore, enfim, e infelizmente ele ficou tetraplégico. Foram décadas que ele ficou assim, até que ele faleceu em 2006, eu acho, 2007, não lembro, tá? Então, para você ver, galera, sistemas mecânicos, sistemas de movimentos, você não pode brincar, tá? De maneira alguma. Rapidinho aqui, sobe aqui o áudio, deixa eu ver aqui, alguma dúvida. Exatamente, né? Não é questão, não é questão de super-heróis, né? Na questão são fenômenos que ocorrem, né? Então é isso aí, galera. Primeira lei de Newton, fundamento da inércia. O corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Corpo em movimento tende o quê? A permanecer em movimento. Repouso. Newton chamou de equilíbrio estático, vou anotando. E Newton chamou de equilíbrio dinâmico quando o corpo está em movimento, tá bom? Tranquilo? Então, olha lá, essa ideia aqui do garfo, né? Como sempre, nessa parte da dinâmica, sempre vai aparecer o garfo com as suas histórias, né? Aí diz o seguinte, o John, não mandei você se movimentar um pouco hoje? Aí o nosso garfo aqui, né, com essa lombada dele, né? Vamos lá. Aí ele colocou assim, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Galera, a Terra está girando, né? Então, se ele está girando por referencial de fora, vai ver o garfo girando naturalmente. Ou seja, se ele está em movimento, a tendência dele é o quê? Permanecer em movimento. Só que esse movimento é de quê? Da rotação da Terra, né? Olha aqui, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo. Isso eu já falei para vocês do efeito do repouso, né? Então você está percorrendo espaços iguais, tempos iguais, enfim, nada cinemático, tá bom? Então você sempre vai ter o estado de repouso, nesse caso do corpo. É o que acontece, antes da batida, presta atenção, antes da batida, o carro e o nosso amiguinho aqui estavam o quê? No mesmo estado. Então, nesse caso, nesse mesmo estado, que ele estava em repouso, quando o carro parou, aí sim vai começar a aplicação da dinâmica, até aqui é cinemático. Quando ele bate, é lançado, começa o efeito da dinâmica, que é a lei de Newton, tá bom? Então agora, a partir de agora, você use o cinto de segurança, tá bom? Para evitar acidentes, certo? Agora, anota as principais observações da primeira lei de Newton, Não pode ter nenhuma força, isso aqui é a aplicação da segunda lei de Newton, tá? Não pode ter nenhuma força. Não existe aceleração. Olha o estado de equilíbrio. E olha aí quem apareceu na cinemática, o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, ou seja,
Ou a velocidade ela vai ser zero, vamos anotar aqui, ó. Ou a velocidade ela vai ser igual a zero, significa que o corpo vai estar sempre o quê? Em repouso. Newton chamou isso de equilíbrio o quê? Vou só abreviar, tá? Equilíbrio o quê? Estático. Tudo que é estático, estacionamento, enfim, está associado a estático. E essa velocidade aqui ela tem que ser diferente de zero, ou seja, o corpo sempre vai estar o quê? Em movimento, tá? Que Newton chamou nisso daqui de nada mais nada menos de equilíbrio, o quê? Dinâmico. Então agora você já sabe, galera, use cinto de segurança para evitar isso aqui, tá? Tranquilo, não pode ter aceleração, ó, não pode ter aceleração. Se tiver aceleração, não é a primeira lei de Newton, tá? Certo? Tranquilo, galera? Isso aí. Galera, então, ó, quem tava com dúvida, que levantou a mão, que a gente, só para não quebrar o raciocínio, isso que é a primeira lei de Newton, né? Se o corpo está em repouso, a tendência dele é... Se o corpo dele está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Se ele está em movimento, a tendência dele é estar em movimento. O que a gente tem que entender aqui? São essas anotações que serão necessárias quando aparecer em exercício, tá? Aceleração é nula, repouso ele chama de equilíbrio estático, movimento ele chama de equilíbrio dinâmico e você tem a aplicação do MRU, tá? Movimento é estilo uniforme, onde não existe aceleração, tá bom? Certo. Vamos lá, então. Posso passar? Dá um ok aqui para te passar para a segunda lei de Newton, né? Vamos lá. Temos 10 minutos. Já fui notificado aqui, já, Cuzão. Rapaz, ela passa muito rápido. Então, posso passar, né? Isso aí. Só interromper aqui. Pronto. Vamos lá. Isso aí, galera. Vamos só passar aqui. Olha, ó, uma coisa que é interessante. Só apagar aqui essa animação aqui. Vou apagar aqui todos os slides, tá? Pronto. Olha o que acontece, ó. Repara que, como sempre, como foi para você, de vez em quando vai aparecer o Garfor aqui nas nossas brincadeiras, ó. Repara aqui, olha o que aconteceu. Como eles estavam aqui com a mesma velocidade, ó, velocidade constante e tal, enfim, né? Tanto o John Cachorro e o Garfor estavam começando a manter a mesma situação. Aí ele puxou o freio de mão, né? Que é essa manivela que ele chamou, né? Aí quando ele puxou o freio de mão, aí o que aconteceu? O carro parou, perfeito, tranquilo. Só que o corpo dele foi lançado para onde? Para frente, ó. Olha aqui a cara dos nossos amiguinhos aqui, ó. Aí o Johnny fala, depois que ele fala, não mexa no freio de mão. Então, isso mostra que eles estavam aqui em equilíbrio depois que ele puxou o freio. Isso é equilíbrio o quê? Equilíbrio dinâmico, galera, né? Se estava em movimento, a tendência dele era o quê? Permanecer o estado de movimento, tá? Legal, né? Bacana. Tá aí o nosso John. John sempre vai ser os experimentos do Garfield, né? Certo, galera? Vamos aqui para a nossa segunda lei, pelo menos para a gente comentar que nós temos aí 8 minutos, tá? Vamos passando aqui. Então, vamos agora para a segunda lei de Newton, galera. A segunda lei de Newton é o conceito da dinâmica, né? Olha lá. Olha só, a partir do momento quando você altera o movimento ou quando você altera o estado de equilíbrio de um corpo, olha lá, vai aparecer esse nosso amiguinho aqui que é a força, tá? Então a força é nada mais ou menos quando você vai alterar o estado de um corpo. Alterou o estado de um corpo, você gera a segunda lei de Newton, tá bom? Certo, vamos lá. Então, o estado de equilíbrio de um corpo está associado à segunda lei de Newton. Alterei o estado de movimento desse corpo, vou aplicar a força. Galera, a força eu tenho ela em algumas situações. Vamos lá. Vamos aqui. Opa. Só voltando aqui. Olha lá então. Imagine a seguinte ideia.
Você tem aqui esse carrinho, né? Aí, olha o que vai acontecer. Vamos ver aqui. Ele se movimentou. Oh, professor, legal. Até aqui, isso aqui é o quê? Cinemática. Percorreu um espaço, aí teve velocidade, ó. Ele saiu do repouso, entrou em movimento, enfim. O problema agora é que a dinâmica vai explicar isso agora para você. Vamos lá, então. Opa. De novo, ó. Aí vai mostrar agora a projeção. Essa animação está melhor. Quando você aplica isso aqui, eu vou explicar na próxima aula, o que significa isso nosso amiguinho aqui, essa setinha em cima da grandeza física, tá bom? Então, olha o que acontece. Quando você aplica uma força sobre esse corpo, olha o que vai acontecer. Fica atento, ó. O corpo estava em repouso, tá? Estava em repouso, então a sua velocidade inicial lá da cinemática é 0. Aí ele vai entrar o quê? Em movimento, ó, o que vai acontecer? E vai o quê? Se movimentar. Né? Se movimentando, olha o que vai acontecer. E vai mostrar para você a direção e vai mostrar para você o quê? O sentido do movimento. Ele mostra para você a direção e mostra o sentido do movimento. Galera, isso é a tua segunda lei. Então, a partir de agora, quando você puxa um objeto, você aplica uma força nesse objeto, ao final esse objeto ele vai ter o quê? Ou então a tendência dele o quê? Gerar movimento. Então, quando você pega aqui uma caixa, sei lá, por exemplo, você vai pegar e empurrar essa caixa aqui, né? Empurrou a caixa. E você percebe que essa caixa ela vai se movimentar, meu amigo, já era. Segunda lei de Newton sendo aplicada, tá bom? Porque você está botando esse corpo para se movimentar. Lembra que lá na cinemática ele só fala para você, ó, corpo saiu do repouso, entrou em movimento. Aqui não. Aqui ele vai explicar para você o que gerou o movimento, por exemplo, desse corpo agora. Esse que é o conceito da dinâmica, tá bom? Então, por isso que a dinâmica, ela precisa de um agente externo para explicar o movimento desse corpo, tá? Precisa de alguém, ou sei lá, ou alguma coisa que gere o movimento desse nosso corpinho aí, tá? Nada a ver. Então, ó, anota essa fórmula, tá? Segunda lei de Newton, anota essa fórmula aqui, que esse nosso amigo aqui é a força, M é a massa e o A é a aceleração, como foi para você. E na próxima eu vou explicar essa seta aqui, o que significa essa seta na grandeza física. Vamos ao entendimento da fórmula. Vamos voltar aqui. Animação, ó. Repara que o bloco ele estava o quê? Em repouso. Galera, presta atenção que vai aparecer uma grandeza que nós já estudamos lá na cinemática. Fica atento, fica atento. Temos aí 4 minutos, presta atenção. Aí o repouso. Quando você aplicou essa força, você percebeu que essa caixa o quê? Se movimentou. Ei, 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 escreva aqui no chat, presta atenção. Ele saiu do repouso, entrou em movimento. Galera, que grandeza é essa da cinemática? Vamos lá. O corpo estava em repouso e depois ele o quê? Se movimentou a partir da aplicação da força. Fala para mim lá da cinemática quem é essa grandeza física. Saiu do repouso e entrou aqui em movimento. Fala para mim aí no chat. Quem é esse nossa grandeza física? Vamos lá. Vamos lá. Certo, galera? Joga aí no chat aí. Quem é essa grandeza física quando o corpo está em repouso, entra em movimento? Vamos lá. Vamos ver o nosso chat aqui. Velocidade que varia, sim. Não é deslocamento, tá? Variou a velocidade, galera, olha quem aparece. Opa, não é isso aqui. Volta aqui. Ó, saiu do repouso, entrou em movimento. Galera, olha quem apareceu aqui, ó. Aceleração. Então, em outras palavras falando, a partir do momento que você aplica uma força desse corpo, ou seja, você muda seu estado de equilíbrio, apliquei uma força sobre esse corpo e esse corpo gerou movimento, já era, galera. Você já tem o conceito de força, tá? Apliquei a força sobre esse corpo e esse corpo gerou movimento, já vai aparecer a segunda lei de Newton. Galera, isso ocorre muito quando, por exemplo, um carro, veremos isso no sistema de força na próxima aula, quando o carro, ele, sei lá, do nada parou. Aí as pessoas começam a descer do carro, começam a empurrar. Repara que quando eles estão empurrando o carro, ó, a tendência que eles vão empurrando o carro é o quê?
gerar o movimento dele, né? Imagine que essas são as setas mostram, são 3 pessoas empurrando o carro. O carro ele está ali parado, ou seja, está em repouso. Então já sei que essas 3 unidades aqui de pessoas empurrando o carro vai gerar o movimento dele, seja um movimento lento, devagar, mas o importante é que vai gerar movimento, tá? Então, ó, vamos reestruturar aqui a segunda lei de Newton a partir da fórmula, ó. Então, a partir do momento que eu aplico uma força sobre esse corpo, ao final ele vai ter sempre uma aceleração. De novo, de novo, de novo. Quando eu aplico uma força sobre esse corpo, e esse corpo, ele adquire o movimento, já vai ter a segunda lei de Newton. Força é máxima de aceleração. Galera, olha como fica a associação na fórmula, ó. Física, meu amor. Então, a segunda lei de Newton é física, meu amor. Então, ou seja, a segunda lei de Newton, tá bom? Para a gente finalizar, galera, temos 1 minuto, infelizmente já vai cair, se cair você já sabe. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês aqui rapidamente algumas orientações. Depois a gente volta para vocês isso aqui que é importante, ó. Força é dada em newtons, unidade de grandeza, homenagem a Isaac Newton, massa é dada em kg e a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, tá? Anota essas observações que serão necessárias, tá? Vai, olha, rapaz, você só tá começando a brincadeira da dinâmica, né? Tem mais coisas ainda, isso é a parte introdutória, galera. Ó, força é dada em newtons, ó, letra maiúscula, homenagem a Isaac Newton, m a massa do corpo, e a aceleração lá da cinemática, metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos lá então, galera. Vamos lá que o nosso tempo tá passando. Então, ó, só mostrar para vocês